Sensorial FM. Primeiro lugar em audiência. Conquistando você com som e qualidade. Aqui. Sensorial FM. Fique ligado, vem aí a próxima atração. O programa a seguir é de responsabilidade de seus produtores e locutores. Sensorial FM, a rádio que ouve você. Começando aqui na Sensorial FM, programa Candomblé Total. É só aqui na Sensorial FM, a rádio que ouve você. Muito boa tarde, meus amigos da nossa Sensorial FM, web rádio, a melhor do mundo. Aqui Gislaine Vicente, mais uma vez com vocês, nesse Candomblé Total. Todas as quartas-feiras, a partir da 13h, você fica sabendo de tudo que permeia aí a nossa religião, o Candomblé. E a gente vai falando sobre assuntos da atualidade, mande pautas, elogios, críticas construtivas, coisas boas. Tudo que você quiser trocar com a gente de informação, temos aí o nosso endereço da Sensorial FM, só você procurar aí no seu buscador. A gente tem também os meus contatos, eu estou lá na página do seu computador, você vai ver lá do Candomblé Total, Gislaine Vicente, você pode mandar o seu comentário por ali, sua sugestão de pauta. Seu elogio, que a gente fica contente também, né? Mas eu tenho os outros contatos, como o WhatsApp 11 97754 7604. 11 97754 7604. O e-mail é gislainevicente07@gmail.com. Tem o Messenger do Facebook, a própria página do Facebook, eu apareço lá como Gislaine Araújo, embaixo Gislaine Vicente entre parênteses, porque eu tenho homônimo, né? Tem pessoas que têm o mesmo nome que o meu, que às vezes não é tão comum, mas tem. Então eu utilizo o meu segundo sobrenome e eu coloco lá, você me acha na página do Facebook, ali tem o Messenger, que também é um comunicador que a gente pode falar por ali, e você tem também o nosso Instagram, tanto da Sensorial quanto o meu, que é gislaine.vicente9. Tem o Gislar 96 e tem o Excesso Só de Alegria by Giza. Também é meu em Instagram, porque eu também sou especialista em cultura popular, em carnaval. Então eu falo muita coisa além da religião, a gente pode conversar sim. Só entrar em contato conosco. E além de parcerias que a gente pode fazer, publicitárias, pode entrar em contato comigo, pode entrar em contato com o Babá Ronald Ed. Então, o nosso assunto de hoje, como nós vamos chegando ao final do ano, estamos em novembro já, é sobre o Ipeté. O Ipeté é uma cerimônia, principalmente no Candomblé de Queto, que remete às Iabás. E dentre a categoria Iabás entra Logum Edé, que é um aboró, né, um santo masculino, mas ele é uma junção de duas entidades, de Oxum e de Oxóssi. Então você tem um terceiro santo, que é Logum Edé, que é um príncipe, e ele tem tantos atributos de Oxóssi quanto de Oxum. Então nós vamos falar também de Logum Edé dentro das questões das Iabás, que a festa das Iabás normalmente ela fecha o ano. Em novembro ou dezembro, a maioria das casas fazem essa festa, porque você fecha com Oxum, é uma tradição. Então você tem dentro dessa festa a Iabá Oxum, a Iabá Iemanjá, e você tem Logum Edé, filho de Oxum, com Oxóssi. Então normalmente as casas, às vezes tem alguma variação, mas normalmente são esses três santos que são louvados nessa última festividade das casas, principalmente de Queto. Falando um pouco
do IPT, a gente vai falar algumas nuances, né? O IPT é a denominação que se dá para a comida oferecida ao Oxum. E, naturalmente, isso se estende, como eu disse, ao nome da festa. O IPT tem um ciclo que ele traz essas divindades femininas, porém, tem muitas nuances, né? Principalmente em tudo que é dourado, tudo que é amarelo, que é a insígnia, né? As coisas que caracterizam Oxum. Então, você tem uma máxima que se diz, um ditado, que a água mata a sede, mas também ela afoga. Isso quer dizer que você vai ter ali uma nuance um pouco mais branda, porque você fecha o ano, alguns historiadores colocam assim também, que é diminuir aquela rotina de sacrifícios. Então, no final do ano, ela acaba sendo uma sequência mais leve, mas ela não deixa de ter os seus sacrifícios, as coisas todas que se deve permear a festividade da dona da festa, né? As donas da festa, principalmente, que são Oxum e Iemanjá. Iemanjá que é responsável pelo Ori, pela cabeça das pessoas, pelos bons pensamentos, para que elas tragam, para que ele, né, o Ori, traga bons fluidos, boas ideias. E Oxum, que todo mundo associa também à beleza, ao amor. E Logum Edé, que é um caçador, ele tem uma visão no Brasil de ser um menininho muito dócil, mas pelo contrário, ele é de uma beleza muito grande, né? Tanto que o pavão, o fazão são aves que são oferecidas a ele pela beleza, mas ele é um guerreiro, né? Ele carrega o Ofá, que é aquela insígnia, aquela ferramenta que é um arco e flecha, então aquilo é para ele caçar, mas ele também carrega o abebé, que é uma arma também na mão de Oxum. Existe uma lenda que Oxum, um mito, um Itã, como se fala em Yorubá, que Oxum ganhou uma guerra utilizando apenas aquele abebé, que é o espelho, refletindo os raios de sol nos olhos dos inimigos. Então eles não enxergavam ninguém e eles foram embora porque não conseguiam batalhar, né, lutar, guerrear sem enxergar o inimigo. Então Oxum usou o abebé como a sua arma. E Logum Edé, que também faz parte, como eu disse, da festa das Iabás, sendo filho de Oxum, e também de Oxóssi, mas Oxóssi normalmente se faz esse louvor na festa que normalmente é entre abril e maio e junho, numa festividade da qual participa Ogum, que miticamente seria irmão de Oxóssi e de Exu. Então, Oxóssi acontece nessa festa no início do primeiro semestre, ou no primeiro semestre. E Logum Edé, é louvado junto com a sua mãe Oxum no segundo semestre, justamente no final do ano, com as Iabás. Então, ele tem esse armamento que é o abebé e o seu arco e flecha, que é o seu Ofá. Já já nós voltamos com mais informações aqui no Candomblé Total. Tenha um programa na Sensorial FM. Tecnologia e modernidade, conforto e qualidade. É assim que se faz o seu programa na Sensorial FM, sem precisar ir até o nosso estúdio. Saiba mais. Entre em contato pelo Rádio Nextel 11 940 26 60 68 ou pelo e-mail contato@sensorialfm.com.br. Voltando, meus amigos, aqui na Sensorial FM, falando hoje do IPT, a cerimônia das Iabás. Então, quando existe essa festividade, Oxum toma a frente, né, toma a ponta, porque é oferecido a ela, depois das coisas que são energeticamente mais densas para ela, né?
como sacrifícios, as oferendas, enfim, você tem as comidas que são muito importantes. O ipeté é uma delas. E aí você tem, por exemplo, doces, quindim, que é um doce amarelo, beijinho amarelo. Então você tem essas coisas que são relacionadas à doçura de Oxum, para que ela traga isso para a sua vida, para que você tenha tudo de melhor, tudo doce e tudo de interessante dentro da sua vida. Então você tem as rezas, tem as cantigas, e o ipeté é uma coisa de muita beleza, porque você traz... É evidente que a gente coloca isso nas outras festividades, mas você tem muitas flores, tem tudo muito relacionado à água, a tudo muito ao Ijexá, que é uma dança mais leve. Mas uma curiosidade, o Ijexá tem algumas cantigas para Oxum que ela pisa macio no chão. E, na verdade, ela tem esse cuidado. Oxum, como eu disse no bloco anterior, tem um ditado, uma máxima, que diz que a água mata a sede, mas ela também afoga. Isso tem várias interpretações, mas no grosso, como eu disse anteriormente, agora para fazer essa fundamentação do que eu vou falar, eu vou retomar isso. Nesse tan e nessas cantigas em que Oxum pisa macio, aconteceu uma coisa. Oxum é a mais nova orixá, porém ela é uma das mais importantes dentro de uma determinada situação. Porque Oxum, aconteceu uma lenda, se conta, que houve uma certa inveja de outras iabás dentro do reino que ela estava e colocaram brasas para Oxum chegar ao palácio junto a Oxalá e junto a Xangô, cada uma num determinado momento. E no grosso da história, Oxum pisou em brasa. E por isso que até hoje, quem tem Oxum pisa macio, porque os pés delas ficaram machucados. Mas quem é de Oxum, as pessoas falam que ela mata sorrindo, porque ela jamais ia dar o braço a torcer a qualquer inimigo que fosse, que olhasse para ela e visse a dor que ela passava, o sofrimento que ela passava, porque jogaram brasas para ela pisar em cima no chão que levava aos palácios. Em alguns itãs dizem de Oxalá, em outros itãs, dizem de Xangô. E as outras iabás daquele momento, daquela situação, colocaram brasas para que ela machucasse os pés e colocaram um tapete vermelho por cima. Oxum não sabia, mas ela, quando pisou, que sentiu a quintura, ela não deu demonstração, ela foi sorrindo da mesma forma. Então, as pessoas que são de Oxum têm essa prerrogativa. São pessoas que elas não vão para o embate, elas não vão para a briga, dependendo da qualidade de Oxum. Que sim, existem qualidades. Nem sempre as pessoas, dependendo da tradição das casas, nem sempre as pessoas vão ser feitas de qualidade. As pessoas vão ser feitas de Oxum e pronto. Mas elas têm qualidade sim, porque o Moxum com Oxoguian, o Moxum com Ogum, o Moxum com Oxalá, cada uma tem uma prerrogativa, tem um modo de ser, tem uma personalidade. Então, o que é para uma, às vezes, pode não servir para outra. Mas eu estou dizendo para vocês, de modo geral, que é assim que funciona. Tem as coisas que são comuns a todas e tem aquelas coisas que são mais específicas, que naturalmente, quando as pessoas vão jogar, os búzios, os oráculos, enfim, aí cada entidade de cada pessoa vai dizer, olha, eu quero mais isso, menos isso, dessa forma e daquela forma. Isso, no grosso, eu digo o que acontece no ipeté. No geral, o ipeté é uma comida feita com inhame cozido, amassado, temperado com camarão, dendê, sal. Você tem o ecó, que é o acaçá, que acompanha normalmente todas as festividades, e ele é uma coisa que às vezes pode substituir um ou outro elemento, que pertença àquela mesa oferecida às entidades, os orixás, e é feito com farinha de milho branco em forma de pudim,
Tem o adum, que é feito de fubá com milho, fubá de milho. Então, tem muita coisa que é feita. Por exemplo, como eu disse, quindim, beijinhos, docinhos, bolo e tudo que puder ser feito no tom de amarelo, dourado, satisfaz muito a Oxum. Já já nós voltamos. Sensorial Espaço Terapêutico, localizado no Boqueirão, na cidade de Praia Grande, é um local para você realizar cursos e atendimentos, como com o baralho cigano, o tarô, o jogo de búzios, também fazer tratamentos psicoterapêuticos individuais, tratamento com massagens. É um espaço preparado para receber você com toda a infraestrutura e o conforto necessário. Consulta nosso site, veja toda a nossa agenda de cursos. Temos também a loja online com diversos produtos. Então acesse agora sensorialet.com.br. Sensorial Espaço Terapêutico, expandindo consciências. A outra Iabá, que é louvada nessa festa, nessa festividade, é a Iemanjá. Iemanjá, que tem como prerrogativa ser a dona das cabeças, a dona dos oris, ou seja, é a santa que cuida dos seus pensamentos, da sua cabeça. Tem aquelas pessoas que são filhas de Iemanjá primeiramente, mas Iemanjá foi dada a ela uma incumbência de cuidar de todas as cabeças dos iniciados no candomblé. Então, quando se faz o ritual de Ibori, por exemplo, ou Ibori, que tem gente que fala assim, mas no grosso, né, o mais popular é Bori, tudo é oferecido à cabeça da pessoa e também é oferecido a Iemanjá. Então ela tem essa prerrogativa de cuidar, de esfriar a cabeça, de dar clareza a todas as cabeças que lhe pedem ajuda. Então, grosso modo, todo mundo tem um pouquinho de Iemanjá no seu ori. Não é dono da cabeça, não é, mas é como ela é dona desse ritual, é oferecido a ela. Tem uma parte que se canta também para Oxalá, dentre aqueles momentos que eles estão de forma mais branda, para poder acalmar a cabeça, os oris das pessoas. Porque tanto Iemanjá como Oxalá tem as suas qualidades, que são momentos que os santos viveram. Então, naquelas lendas, os santos são colocados ali. Então, Iemanjá no seu momento mais brando, Oxalá no seu momento mais brando, são clamados a auxiliarem os oris, para que eles fiquem mais calmos, mas que tenham pensamentos claros, ativos, mas sem guerra, em termos de paz e tranquilidade. É uma divindade das águas salgadas, enquanto Oxum é da água doce. E no Brasil, Iemanjá ficou responsável pelas águas salgadas, ou seja, o mar. Na África, a dona do mar é Olokun, segundo os historiadores. Mas no Brasil, Iemanjá Olokun ficou um pouco colocada de lado por algumas situações, e Iemanjá ficou sendo a responsável pelo mar, como a patronesse do mar, dentro do candomblé abrasileirado, né, com nuances da África, e é mãe também de alguns orixás, como Ogum e Xangô. Porém, alguns historiadores colocam Iemanjá como mulher de Ogum e mulher de Xangô em algum momento da história de Xangô, embora ele tivesse aquelas 3 esposas. A primeira, Obá, a segunda, Yansan, e a terceira, Oxum, cada uma num momento, né? A Obá, como sendo uma mulher guerreira, forte, mas era a mais velha. A segunda, Yansan, que é aquela guerreira que ia para a guerra junto com ele, guerreava junto com ele, e Oxum, aquela mais recatada do lar, né? Mas não menos astuciosa. Só que na maioria dos itãs, Iemanjá aparece como mãe de Xangô e mãe de Ogum, e responsável pela criação de Omulu, porque Omulu, contam-se os mitos, as lendas, foi abandonado por Nanã, porque naquela época, né,
havia aquela questão, as pessoas achavam que era maldição terem filhos albinos, terem filhos defeituosos. Então era nesse encaixe que Omulu estava, com uma criança adoentada. E ela com medo, e a gente sabe que naquela ocasião eles ainda não eram orixás, eram ainda pessoas com uma certa tendência, mas que ainda viviam na terra. E ela, ao abandonar a criança para que alguém tomasse conta, porque ela já tinha seus outros filhos com outras situações, Iemanjá cuidou de Omulu, mas Omulu perdoou Nanã e depois voltou a viver com sua mãe biológica. Mas o respeito que ele tem por Iemanjá é muito grande, porque Iemanjá realmente cuidou de Omulu naquela fase mais crítica. Não há como se crucificar, né, a atitude de Nanã, não há. É que há uma situação por trás de tudo isso para que isso tivesse acontecido. Como mãe de Xangô, ela é lembrada nas rodas de Xangô, na roda de Xangô, e quando ela tem essa criação de Omulu, em algumas casas toca-se para Iemanjá na roda do Opanigé. Então, às vezes, dependendo da tradição da casa, é feito dessa maneira. Já já nós voltamos. Bom dia para você que é de bom dia, boa tarde para você que é de boa tarde e boa noite para você que é de boa noite. Aqui é o Pai Ronald de Xangô. Se você precisa de proteção, abertura de caminhos, limpeza espiritual, saúde e tudo que o Exu pode te proporcionar, essa dica é para você. Já está disponível o curso Exu Desvendando Mistérios em EAD para qualquer lugar do mundo. Agora, com o auxílio de Exu, você pode desmanchar amarração amorosa, destrancar caminhos fechados, desfazer qualquer trabalho que esteja prejudicando a sua vida e das pessoas ao seu redor. Com 29 videoaulas, o curso Exu Desvendando Mistérios ensina a manipular os mistérios de Exu com responsabilidade e segurança. Nada de curso chato aqui não! O curso Exu Desvendando Mistérios é um bate-papo comigo e o amigo e irmão Pai Vladimir de Oxóssi. E claro, com você! Inscreva-se já! Tenha acesso ao conteúdo completo do curso. Receba o link e informações em facebook.com/Exu Desvendando Mistérios. Laroie! Laroie Exu, salve seu capa preta, salve sua força, salve sua banda e sua proteção. Voltando, meus amigos, aqui na Sensorial FM, falando da festa do Ipeté, das Iabás, que encerra o ano do candomblé de modo geral, principalmente na nação Queto. Eu falava de Iemanjá, e Iemanjá, ela vem com o nome que provém de Iê, que é mãe, Emoeja, peixe, que são seus mensageiros. Então, essa popularização se deu tão grande no Brasil que no final do ano se entregam aqueles barquinhos e você tem várias datas que se comemoram Iemanjá. No caso, no dia 8 de dezembro, existe uma procissão grande no litoral paulista. No dia 2 de fevereiro, normalmente, é na Bahia e no Rio Grande do Sul, porque ela naquele sincretismo, ela é associada à Nossa Senhora dos Navegantes. Então, se faz essa homenagem a Iemanjá. E tem outros lugares do Brasil que se faz em 31 de dezembro, para que o ano venha com excelência e a gente tenha uma cabeça fria para ter bons pensamentos e ter muita coisa para se fazer no próximo ano de bom, né? O culto na África foi trazido, ou pelo menos era colocado, para o rio Ogum, em Abeokuta, que é a terra de lá, que é um dos afluentes da casa, que tem é a casa de Iemanjá, né, no caso. E tem uma procissão, porque lá tem um templo, existe um templo, e essa saudação do Oiá significa mãe das águas do rio, porque lá justamente é o rio Ogum, lá não é o mar, né? Como a gente disse no outro bloco, o mar lá é entregue, as águas salgadas, a Olocum, que no Brasil acabou se desvirtuando um pouquinho,
mas ela é homenageada também nas cerimônias de modo geral. Então, Oxum tem uma situação que ela tem flores, tem conchas, os tons amarelos, e Iemanjá vai pelo outro lado. E o número mítico de Oxum é 5, de Iemanjá é 4, de Logum-Edé é 6. Então, você tem pedras marinhas, tem conchas, a sua cor é normalmente azul, mas dependendo da qualidade de Iemanjá é verde. Então, e as coisas, as contas, o fio de contas, né, são de cristal, normalmente, porque aí vai-se em cima dessa questão da chamada qualidade. Então, você tem Yamacê, tem Sabá, tem Acessu, tem Sabó, tem a Aiuova, e Aiuoi, Aiuó. Então, você tem diversas qualidades e diversas formas que são traduzidas as formas, essas qualidades, porque se fala de muitas maneiras. Cada historiador teve uma tradução ao chegar no Brasil. Mas você tem essas principais, Ogunté, né, Cessu, Sabá. Então tem várias qualidades, porém as pessoas não são feitas de igualdade em Queto, mas naturalmente as pessoas são diferentes e por isso as colocações são diferentes. Dizendo de Logum-Edé. Logum-Edé, como eu disse, é uma mistura dos pais que ele tem, e ele também é vestido com as cores principalmente azul e amarelo. Então, são as cores que ele tem, as suas insígnias, os seus símbolos, o ofá, o espelho, que é o abebé, com a haste para baixo, e ele é um santo masculino. Então, ele é caçador, ele faz parte dos Odés, né? Porque todo mundo fala de Odé como se fosse apenas Oxóssi, mas não é. Ogum também é um Odé, também é um santo caçador na África, mas no Brasil se convencionou chamar Odé apenas Oxóssi. Mas não, Logum-Edé também é um Odé, também é um caçador, perdão, também é um caçador, e ele merece ser louvado dessa forma. Eu vou ficando por aqui, agradeço muito a companhia de vocês e logo mais estaremos com novidades aqui na Sensorial FM. Muito obrigada, até a próxima! Em casa, no trabalho, todo mundo tá ligado. Sensorial FM.